Olá, 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 tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho sobre a bombinha elétrica, a bombinha manual. E aí, vamos falar um pouquinho também sobre comprar ou alugar bombinha. É uma das maiores dúvidas que tem. Comprar ou alugar bombinha, o que é melhor? Bom, vamos lá fazer um teste e vamos entender um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, vamos lá. Começar a conversar agora. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele Aragão e vou falar agora um pouquinho sobre isso. Sou enfermeira, consultora em amamentação. E aí, para que eu chegasse nesse ponto, tá, gente? Eu tive que fazer vários testes, conversar com várias mães que já tiveram bebês. E aí elas me falaram o seguinte: Dani, só para que você entenda, qual a bombinha que eu achei melhor e mais adequada para durante o período, né? A maioria das mães, elas falaram para mim que foi a Medela, tá? A bombinha Medela. Então foi uma coisa que eu percebi que as mães, elas têm maior afinidade, realmente é melhor, ele faz todo o processo aí do bebê, de fazer uma leve massagem, não que você vai deixar de fazer massagem, mas ela tem massagem nesse processo e ela tem a extração de leite como se fosse realmente um bebê aí, né, sugando. Ela tenta fazer o mais próximo possível. Mas para a gente entender agora um pouquinho mais sobre alugar ou não alugar, comprar ou não comprar. Bom, a gente tem aí a bombinha Vale, aí se você for procurar, ela tá entre aí R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.800. Já teve uma conhecida minha que pagou R$ 2.000 uma bombinha e ela utilizou apenas um mês, tá? Então, assim, é interessante você saber, tá? Saber e se você vai ter ou não. E como você vai saber se você tem ou não grande produção de leite? Quando o bebê nasce, esse processo, não tem como você saber antes. Então eu diria para você, ao invés de você comprar uma bombinha, tá? Alugue uma bombinha. Mas, Dani, existe bombinha mais barata? Existe, gente, mas eu também tenho pessoas que me disseram, tá, gente, eu não vendo, não tô ganhando nada pela bombinha, tá? Não tô ganhando nada por falar da bombinha Medela, inclusive, não tô. Mas tem bombinha, por exemplo, vou comprar na internet, tá por R$ 200, tá R$ 300 e ela vai ser minha, entendeu? Então, eu vou pagar R$ 400, a bombinha vai ser minha, mas ela vai aguentar? Ela tem durabilidade? Ela tem força? Porque fazer massagem numa mama que tá cheia, que tá dura, tem que ter força, tem que aguentar, tem que ter resistência. E tem bombinhas que não tem essa resistência. E aí, o que acontece? Você acaba, teve uma mãe que um dia a bombinha estragou. Comprou a bombinha estragou. Então, ela perdeu lá os R$ 300 que ela pagou na bombinha. É válido? Não é, porque em um dia, se você for contar, você paga uma bombinha, aluga uma bombinha, tá? Aí por R$ 180, um aluguel de uma bombinha num mês, tá? Tem aí R$ 180 a R$ 200 um aluguel de uma bombinha. E aí é a melhor marca e ela faz o melhor processo, então é muito melhor. Por quê? Porque você vai usar um mês. Aí nesse um mês você vai ver se você vai utilizar com mais frequência ou não. Então você já vai ter esse entendimento. Tem mães que utilizam apenas no primeiro mês. Aí não precisa gastar tanto, entende? E tem mães que o máximo teve uma única mãe, tá? Que chegou a alugar a bombinha por 3 meses. Uma única mãe. A maioria das mães alugam por um mês. 1 mês, 2 meses, não passa disso. E aí o que acontece? Se você paga uma bombinha de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500, é muito dinheiro que você poderia fazer o quê? Utilizar de outra forma. Contratar um profissional, por exemplo, para estar te ajudando aí na amamentação, entende? Você pode estar gastando com você, com o bebê, para um alívio de dor, né? Então, assim, é muito viável alugar uma bombinha do que comprar uma bombinha. Espero que eu consiga ter expressado, né, de forma tranquila aí para vocês que muitas vezes você comprar uma bombinha e utilizá-la apenas uma vez, você vai estar perdendo dinheiro, porque você não vai alugar ela, vai? Não, você vai emprestar ela para alguém, para um amigo e tal. E aí, às vezes, você não tem ninguém em volta que vai utilizar ela. E aí, você vai fazer o quê? Você vai perder uma bombinha.
vai perder o quê? Dinheiro. E o dinheiro pode ser utilizado de outras formas, né? Então, fique atento com relação a isso. Hoje a gente tem que pensar muito em economia, até porque a gente tem que utilizar o dinheiro de forma correta e mais tranquila, saber aonde utilizar, né? A economia hoje tá mandando muito. É isso aí, tá? Ah, e fora a fralda, né? Que não é barato. Daí tem mais um outro motivo aí. Então, gente, dou N motivos aí pra você que quer alugar uma bombinha, então, ou comprar uma bombinha. Então, faça o teste antes, veja, porque tem gente que fala assim, eu vou ter ou não. Tem gente que manda mensagem pra mim, Dani, eu fiz o curso tal e eu quero saber como tem alguma maneira de eu saber se eu vou ter muito leite ou não. Não tem como saber se você vai ter muito leite durante, né, quando o bebê nascer, porque você tá gestante. A gente só vai saber disso, né, no momento. Mas geralmente, gente, a gente tem a tendência, o quê? A tendência, só para vocês entenderem melhor ainda, tá? A tendência é que o primeiro mês, tá? Tende a aumentar a produção do leite, mas depois o nosso organismo ele tende a regularizar. Então ele vai fazer o que? Vai produzir somente aquilo que o bebê necessita. Então ele não vai produzir mais aquele excesso. Então vai normalizar. E aí se você compra uma bombinha, você acaba às vezes perdendo, tá? Esse dinheiro, tá? Por conta do valor que não é barato, uma bombinha. E a bombinha manual? Lembrando, né? Que vai ter essa pergunta. E aí, Dani, a bombinha manual e elétrica, qual é melhor? A elétrica, ela machuca menos o peito da mãe, tá? Então, isso também foi de diversas mães que eu conversei. Uma ou outra falou, não, eu fiz manual, senti um pouquinho, mas nada demais. E já as mães que tiveram o uso, né, da bombinha elétrica, elas tendem a falar maravilhosamente bem, dizendo que é muito mais fácil, fora que você não precisa fazer nenhum movimento, você vai cansar a sua mão. Então, assim, é bem difícil. Se o bebê tá mamando esse aqui, você já pode fazer retirada do outro, entendeu? Tranquilamente, assistindo um filme, relaxando, olhando o seu bebê ali, sabe? Tendo aquele momento de qualidade mesmo, tá? Então é isso, beijos. Beijos, meus amores. Eu espero ter ajudado vocês, espero ter aí descomplicado, dando um pouquinho mais de informação, tá? Mas façam o que for melhor para você, façam o que você achar melhor. E é isso, tá, gente? Beijo!